Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo num assunto que, isso é demais. Quem não gosta de tênis, bom sujeito não é. E aqui está comigo um dos maiores, se não o maior, só não vou falar que ele foi o maior por conta do Guga, mas depois do Guga, o maior divulgador do tênis brasileiro, Dácio Campos. Dácio, obrigado pelo falar conosco sobre tênis e alegorias e adereços. Obrigado a você, é um prazer participar aqui do seu programa. E acho que você começou me enaltecendo muito. Mas é verdade. Eu sou mais uma pessoa que gosta muito de tênis e tive o privilégio de poder fazer parte de um momento do tênis que acabou sendo o momento que relatou tudo que o maior ídolo do tênis brasileiro fez, foi o Guga, né? Acho que eu tive um pouco de sorte de estar ali naquele momento, com aquele microfone, no momento que o Sport TV tinha a enorme maioria dos eventos de tênis. Mas nós estivemos juntos em Rio Preto, naquela Davis lá, com o Eusébio, com o Marzola, com a turma lá, quando teve aquela etapa da Davis em Rio Preto. Mas você não fez parte, você faz parte, né? Porque desde a sua infância, quando você foi estudar nos Estados Unidos, né? Que você começou e não saiu mais. Você ou está aqui, ou está no Sport TV, ou está na quadra, ou está no Pinheiros, você está no tênis. Tênis é a minha vida, né? Eu venho de uma família de tenistas dos dois lados, né? Do lado do meu pai, do lado da minha mãe. Então, tênis é assim, uma paixão, né? É algo que fez com que eu tivesse um norte na minha vida e eu continuo envolvido com tênis. Eu gosto muito, procuro usar os ensinamentos da modalidade na minha vida particular também, além de estar dando aula, estar dando treino. Isso aí ajuda também na parte física. Então, eu gosto muito mesmo. Dácio, você chegou em 85 a 107º do mundo, e em dupla foi melhor ainda, 82º, junto com o Pardal, com o Ricardo Ascioli, né? Muitos anos, nem sei se ele é o capitão do Brasil na Davis ainda, mas foi muitos anos na Davis. O Pardal é um cara também que, de um jeito ou do outro, sempre ajudou muito o tênis, né? Sim, o Pardal foi técnico muitos anos, já não é mais, já faz alguns anos. Mas é outro nome que tem participado ativamente do tênis brasileiro. Ele mora nos Estados Unidos atualmente. E a gente tem uma curiosidade. Eu e ele, nós fomos campeões mundiais, ou seja, do Sugar Bowl na Louisiana, em New Orleans, até 14 anos. Então, a gente tem uma longa estrada de envolvimento. Mas com esse corpinho aí, você foi campeão do Super Bowl? Não, do Sugar Bowl. Sugar Bowl. Desculpa. Com esse corpinho não dá. Eu confundi, com o Super Bowl não dá com esse corpinho aí, né? E agora, só picanha. Dácio, você jogou Copa Davis. Muito se fala em mudança de regras da Copa Davis, que é um patrimônio, né? A Copa Davis é um patrimônio que foi criado, né, mundialmente. Ela, em termos de pro atleta enfim, ela vale muito mais para os países, né? Ela vale muito mais, mas eles estão querendo mudar a regra, fazer 5 sets. O que você vê da Davis que você jogou para a Davis de hoje? A Davis perdeu totalmente a característica dela. Eles já mudaram as regras para 3 sets e não existem mais aqueles confrontos que eram
ou na casa de um país, que era o país sede, ou na casa do adversário. Agora eles se reúnem, são reunidos os países no mesmo momento, no mesmo lugar, para se jogar os playoffs e depois a fase final. Eu, pessoalmente, gostei da mudança, acho que perdeu muito a característica do tênis e, infelizmente, como havia muitos jogadores que não participavam, né, dos playoffs, durante o ano eles resolveram fazer dessa forma, mas tampouco tem tido muito sucesso, porque muitas vezes os jogadores do topo já estão cansados e parece que já não há aquela mesma motivação que o tênis sempre gerou na cabeça do tenista, de uma jogadora, no caso das mulheres, a Fed Cup, né, que é a versão feminina da Copa Davis, e eu acho que perdeu muito. Perdeu. Eu continuo assistindo, mas sim que já existe uma diferença muito grande na maneira do evento ser exibido e na maneira dos tenistas se apresentarem também. Esses próprios atletas, né, do tipo top 10, eles não demonstram muito interesse mais na Davis, né? Eles demonstram, porque eles provavelmente não devem ganhar nada, ou se ganham algum bônus do próprio país, mas existe uma insistência dos países que eles representem os atletas, mas eles não demonstram. A gente vê aí, eles não demonstram muito interesse, pelo menos é o que eu percebo. Eles estão sempre exaustos. É bom lembrar que o circuito é frenético, ele é muito exigente, física e mentalmente. Então, é muito difícil que um tenista do topo, né, já que o tênis é um esporte diferente, né, conforme você ganha mais, você joga mais. E isso faz com que os físicos e as mentes tenham problemas sérios. Então, geralmente, nos momentos da Davis, antigamente, o tenista estava exausto, estava com algum problema físico, ou não queria expor o físico a mais uma jornada que cansa muito, para não ter lá na frente problemas no fim do ano ou no meio para o fim da temporada. Então, deu uma mudada muito grande. E outro assunto em pauta hoje muito forte é a saúde mental, né, dos tenistas. Vou falar com você isso daqui a pouco. Vou falar isso com você, que é muito importante. Tema muito forte. Eu queria te falar o seguinte, você, no fim de 2016, a sua última participação no Sport TV foi o Master 1000 de Xangai, né? Uhum. E agora nós terminamos Roland Garros. O que eu quero te perguntar sobre piso? Quero te perguntar sobre piso. O brasileiro, não sei porquê, talvez você possa nos ajudar a entender, tem difundido o saibro basicamente pelo país inteiro. São poucos os pisos duros ou grama que se tem no país. Eu não sei porquê, talvez você possa nos ajudar. Mas é um piso mais lento, não sei se isso favorece os brasileiros. O saibro é de fato o piso primordial da América Latina como um todo, né? E ele tem a origem em Roland Garros, até que o Grand Slam ainda mantém a tradição do piso de saibro. No Brasil, eu acho que, como o tênis tem muito a sua origem nos clubes, os clubes têm muitas quadras de saibro, né? E o saibro ele acaba ajudando muito na formação do tenista, porque é um piso que requer muita endurance, requer muito cuidado com a parte técnica, principalmente nos fundamentos do fundo da quadra. Então, essa é uma característica mesmo. O piso duro se desenvolveu, de certa forma, porque o saibro requer muita manutenção. O saibro é um artesanato. Você precisa regar sempre, precisa estar sempre molhado, precisa dormir encharcado. E ali são várias camadas, né, que se sobrepõe, e se você não jogar para pisar e compactar e não mantiver úmido, molhado, vindo de baixo para cima, aquilo vira areia. Então, o piso rápido, ele surge muito para evitar exatamente a manutenção, né? Então, o nosso conhecido, você conhece bem o Marzola. Então, é isso que eu ia te falar. Você tem aí, nós temos no Brasil, provavelmente o maior produtor de quadras poliesportivas, mais especificamente no tênis, né? Que já colocou, basicamente, não tem top 10 que não jogou em quadra feita pela Brascorte Pisos, né? Quer dizer, o know-how deles é top, né? É uma tecnologia legal.
Mormente você vai ver em sítios, mesmo em academias e clubes, quadras de cimento, porque elas requerem muito menos manutenção, né? Então, o saibro, ele é uma quadra que tem um preço relativamente alto para se fazer e mais alto ainda para se manter. Então, você facilmente pode perder uma quadra de saibro se você não a mantiver em manutenção constante. Então, o cimento requer muito menos atenção do proprietário, do servente do clube, enfim, de alguém que tenha como profissão, como trabalho, manter a quadra limpa. Mas o saibro também, ele ameniza para joelhos e tornozelos, né? Em relação à quadradura. Tem esse outro lado, né? Sem dúvida. O saibro escorrega, né? Ele é menos duro do que a quadra de cimento. Então, principalmente pessoas de meia idade, ou da terceira idade ou melhor idade, preferem jogar no saibro porque você exige menos das articulações, enfim, dos músculos propriamente ditos. Então, o saibro leva vantagem no que tange preservar contusões e lesões, em compensação leva desvantagem no que se refere à manutenção. Odácio, começar a fazer pergunta difícil para você, tá? Maior jogador de tênis de todos os tempos? O mais plástico, Federer. O mais eficiente, Djokovic. E fim de papo. Na minha modesta opinião. Sim, mas, por exemplo, como que o Djokovic não tem uma, vou dizer, simpatia do público? Tem daquele que gosta dele, mas se você botar ele com o Nadal ganha, se botar ele com o Federer, destrói em termos de simpatia. Por que existe isso? Olha, eu acho que primeiro que ele concorre com dois fenômenos, né, que tange simpatia, né? São dois caras altamente carismáticos. Segundo, porque o Djokovic tem opiniões mais fortes, né? Foi o caso da ausência dele no Australian Open, que ele não quis tomar vacina, é uma opinião dele, tem que ser respeitada. E ele pagou caro por isso, está pagando caro por isso. E ali o Nadal ganhou o 21º Grand Slam, né? A Austrália é um torneio dele, ele já ganhou inúmeras vezes, e era candidato mais uma vez. Então, não somente ele deixou de ganhar, como ele permitiu que o concorrente direto dele, o Nadal, pulasse um Grand Slam na frente dele. Agora está 21-20 para o Nadal. E o Federer também tem 20, junto com o Djokovic. E outro aspecto que eu acho que eu tenho muita compaixão pelo Djokovic, falando bem sério, é que ele, quando tinha 7, 8 anos, ele viveu uma sangrenta guerra dos palcos. Então, o que esse cidadão viu, a gente nunca vai saber. Repara que ele não fala disso, né? Agora, é sabido que a guerra dos palcos foi sanguinária, né? Principalmente da onde ele é, a Sérvia, né? Que estava diretamente envolvida nos confrontos. Então, na época da Iugoslávia, aquele Slobodan Milošević, que é um criminoso de guerra, e, enfim, deu no que deu, e todo mundo sabe o que deu daquilo lá, né? Odácio, deixa eu só chamar um intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta, até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é,
Um deles está agora na fila do hospital, esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Musicake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco, recebendo um grande tenista, um cara sensacional e um dos maiores propagadores do tênis no Brasil, Dácio Campos, a quem agradeço novamente. E Dácio, mulher, hoje nós estamos tendo uma mulherada sentando a manguaça, que eu vou te falar uma coisa, tem hora que eu estou vendo o jogo de tênis de mulher, eu estou com medo do que essas mulheres estão batendo, a potência que essas mulheres estão jogando tênis. O tênis feminino se tornou um tênis forte, um tênis bonito de se ver. E eu acho que existe uma rivalidade muito maior entre elas, né? Com a saída da Serena Williams praticamente do cenário, do topo do cenário, eu acho que as peças são mais parecidas, né? E o tênis ficou mais rápido, ficou mais bonito, mais envolvente. Então, o tênis feminino tem obtido mais destaque ultimamente em função dessa melhora da potência do jogo, principalmente. Qual foi o melhor jogo de tênis que você assistiu, pode ser comentando ou não? Olha, alguns do Guga, né? Alguns do Guga, sem dúvida, a maioria, porque eu, além de comentar, eu torcia, né? Agora, o jogo que mais eu lembro, que eu mais fiquei emocionado, que eu mais curti, foi a final do Sampras contra o Agassi, a final do US Open, eu nem lembro o ano, faz tanto tempo, e eu, depois de fazer 7.000 jogos, não dá para lembrar, ganhou o Sampras. Ele ganhou o torneio, ganhou o jogo e se aposentou. Pendurou a chuteira ali naquele momento. O próprio Agassi, depois nós vamos falar também um pouquinho do Agassi, eu só quero saber o seguinte, mulher, quem foi a maior? Martina? Serena Williams. Serena, né? Para mim foi... Legal. Bom, nós estávamos falando, eu falei em relação ao Agassi, porque o Agassi também teve um momento no casamento dele muito conturbado com a Brooke Shields e basicamente tirou-o de cena, né, até depois que ele mostrou que ele é top, que se tiver que eleger as 5 no mundo, ele vai estar entre os 5, porque voltou e fez o porquê voltar, né? Mas ele tinha saúde, coisa que o Federer agora, pela idade, vai ficar muito comprometido, muito embora eu acho que nem que seja para encerrar a carreira, ele vai voltar. O Agassi, eu acho que a maior batalha dele foi contra as drogas, né? Ele mesmo se perdeu uma época da vida dele e eu acho que essa é a batalha mais difícil que existe de todas, né? E eu falo por experiência própria, inclusive. E eu acho que ter derrotado esse monstro, né, sem dúvida se fixa como a batalha mais importante na vida de cada um, né? Então, quando ele conseguiu, né, interromper a sequência dessa doença que é incurável, que é a adicção, ele acabou voltando e voltou bem, voltou em grande forma. Porque depois de vencer o vício, amigo, qualquer adversário, por mais difícil que seja, não tem a mesma dificuldade. Tá? E a volta do Federer? Como?
a volta do Federer vai ser só para encerrar? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Quero crer que não, né? Que eu gosto muito do Federer. Mas eu acho que ele está muito tempo parado, está com 41 anos de idade, enfim. O momento dele, eu acho que foi. É tudo desconfiar dele, né? Até porque eu pessoalmente gosto muito dele, mas eu acho que o que eu quero é diferente do que eu acho. Bom, o ano passado, ou ano retrasado, eu não sei qual final de Grand Slam, não sei se foi Austrália, não sei onde foi, ele fez uma final com o Djokovic de 5 sets, em 5 horas de jogo, 4 horas e meia de jogo, que foi um espetáculo, um negócio do outro mundo, né? Não, ele sempre vai ser um grande jogador, né? O problema não é jogar um jogo, né? O problema é se recuperar de um jogo para ter que jogar outro no dia seguinte, ou com o dia do intervalo, depois outro. E para o Federer não interessa ele entrar no torneio para ganhar 2 partidas, e perder nas oitavas ou quartas de final. Então, para ganhar um Grand Slam, você tem que ganhar 7 partidas. Então, 7 partidas, eu sinceramente desconfio que o corpo dele não consiga se recuperar a tempo de dar o melhor dele num eventual momento muito difícil de uma partida de 5 sets, etc. Eu acho que a idade pesa muito mais na recuperação do que propriamente no cansaço do momento do jogo, né? Porque a adrenalina tá lá em cima, o corpo está quente, a cabeça vai fazendo força, mas na hora que baixa a adrenalina e o corpo precisa se recuperar, aí sim que a idade faz diferença. Bom, você tinha citado a questão emocional e eu falei que eu ia terminar o programa. Não, nós temos 5 minutos, 6 minutos ainda, para falar dessa questão emocional. Muito no passado isso não aparecia, não que não existia. Muito não aparecia. Mas nós falamos do Agassi, nós temos que falar, por exemplo, de uma moça, para mim, que nunca conseguiu o equilíbrio entre fora da quadra e dentro da quadra, que é a Sharapova, nunca conseguiu um equilíbrio de ter essa convivência entre o fora e o dentro da quadra. Uma coisa atrapalhou muito a carreira dessa moça. E, mais recentemente, veio explodir com a Naomi Osaka. Dácio, é difícil isso, conviver com isso. A fama, o poder, o dinheiro, o prestígio. A pressão, né? Acima de tudo. Eu acho que, antigamente, né, havia muito menos informações, eu acho, para as cabeças humanas, né? Informações geram sentimentos, geram pensamentos, geram discórdia, geram avaliações múltiplas, geram mídia social, enfim, geram uma série de situações que mexem demais com os sentimentos humanos, né? Com os pensamentos humanos. Então, você acaba, inevitavelmente, tendo jovens com 18, 19, 20 anos que têm muito talento, se esforçam muito e acabam obtendo muita fama, muito dinheiro, muito rápido, né? Isso sempre aconteceu. Mas o que não acontecia antes era esse enorme número de informações truncadas, de narrativas, de paparazzi e tudo isso. Então, a mudança na vida dessas pessoas, né, desses jovens, desses adolescentes, é muito brusca, é muito rápido, muito poder, muito dinheiro. Aí vem a pressão que tem que fazer de novo. Enfim, a mídia convencional acaba focando todos os holofotes para eles. E a boa parte deles, eu diria, Marina, mas boa parte deles tem uma dificuldade muito grande para poder continuar lutando emocionalmente com a pressão que o jogo já traz, mas tudo isso que acaba acontecendo fora da quadra, né? E o resultado é isso, você vê, o Dominic Thiem, austríaco, ganhou o US Open e entrou em depressão. Essa jovem Naomi Osaka, uma excelente tenista, simplesmente no meio do torneio não conseguia dar entrevista, né? Não conseguia mais falar, enfim, ela estava, é o que a gente chama de burnout, né? O cérebro desconecta, não tem mais condições de coerentemente avaliar as circunstâncias, situações, etc. Então, eu acho que tudo isso gera uma necessidade muito grande de compreensão de todos, né, de que o cérebro é um órgão do corpo humano como todos os outros. E nunca se deu importância para o cérebro.
Mas os organizadores não vão facilitar isso nunca, Dácio. Nunca, esquece. Não, o organizador faz a parte dele. Fala, amigo, é o seguinte, eu vou fazer um torneio e vai acontecer assim. Eu acho que cada um tem que procurar o seu tratamento emocional, entendendo que isso é tão ou mais importante hoje do que um preparador físico, do que um técnico, mais eu não diria, mas que isso tem tanta importância quanto todos os outros aspectos do jogo de tênis, que o jogo requer. Então, a cabeça humana é um segredo, né? E ela vem passando por mudança. Com todas essas novas mídias e regras, e o politicamente correto, e tudo isso que vem sendo embutido na cabeça de todo mundo. Então, o resultado é isso que você está vendo aí, um monte de gente padecendo, simplesmente não aguenta. As exigências aumentaram, é isso que você está querendo dizer, né? Você é exigido 24 horas por dia. Muita informação, está cheio de crianças, adolescentes se suicidando porque não é aceito num grupo de WhatsApp, ou porque não é aceito num grupo da mídia social A, B ou C. Então, eu acho que como tudo isso veio e mudou drasticamente toda a forma de comunicação do mundo, como isso acelerou exorbitantemente toda a forma de conexão e de comunicação e de avaliação do mundo, se você for uma pessoa que dá muito crédito, né, para todas as avaliações de mídia social e tudo isso, você não tiver uma estrutura, você padece. Você não aguenta. Então, eu acho que vai haver uma necessidade muito grande da sociedade como um todo se readequar a tudo isso e se preparar e se tratar para a receptividade de tudo isso que aconteceu com a comunicação no mundo. Os psicólogos falam que o problema não é esse momento da vitória ou da derrota, é um problema de berço que você, ao decorrer da sua vida, vai adquirindo problemas e que podem ou não estourar lá na frente, seja com 10, com 15 ou com 20 anos, isso não importa. Isso, pelo menos, os psicólogos falam. Agora, aos pais, aos familiares, eu acho que cabem orientar os filhos, os parentes, de que, você está indo brincando aqui na cidade, no clube, etc., é uma coisa. Se você pretender ir pular para outro negócio, precisa de apoio. Muitas vezes esses parentes precisam mais de ajuda do que possível. Né? Então, é difícil você... eu acho que a instrução começa de alguém que também está suscetível a se tratar. Né? O pai de uma pessoa que tem depressão, ele também precisa de um tratamento para entender como lidar com alguém que tem depressão, uma doença, e que tem consequências, tem atitudes, e tem maneiras de se tratar uma pessoa como essa. Então, por exemplo, você veja uma família que tem um filho que tem síndrome de Down, certo? Ela precisa se preparar para entender como lidar com essa criança especial. Sem dúvida. Como é que funciona? Como é que eu consigo fazer o melhor para ela? Né? Então, você tem que entender como é que você lida com alguém que está com depressão. Como é que você lida com alguém que está com síndrome do pânico? Como é que você lida com alguém que tem a doença do alcoolismo? Como é que você lida com alguém que tem adicção à droga? Né? Como é que você lida com alguém que tem adicção que é um fármaco dependente? Então, não adianta você ir lá e dar uma porrada no cara. Não funciona assim. Agora, isso cabe ao especialista, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, para as pessoas entenderem que trabalhar a mente humana é o grande nome do momento. Aprender a lidar com emoções, frustrações, sensações e pensamentos. Dácio, muito obrigado. É uma aula conversar com quem entende, com quem foi basicamente um gênio e propagador do esporte. Muito obrigado. Obrigado você, um prazer enorme, um beijão muito carinhoso para Ribeirão Preto, uma terra que sempre me acolheu muito bem. Grande abraço. Pessoal, semana que vem estamos de volta. Até lá, até o próximo programa. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.